Fala pessoal, tudo certinho? Mais um vídeo da série Medieval Dynasty aqui no canal, episódio número 10. E neste vídeo vamos dar sequência à história de Uneghost. Temos que falar com o simpático Sambor mais uma vez. O que será que ele vai pedir dessa vez? Encontramos um loot muito especial que mudou a nossa vida neste inverno. Tivemos que dar uma geral na vila para deixar tudo em ordem porque andava faltando ferramentas e até comida. Fim de ano, o que será que acontece quando começa um novo ano aqui no jogo? Aumentamos o nosso campo com mais sementes plantadas. Quais serão as novas opções no cardápio? E por fim, descobrimos onde vive a Kestrel. Bora começar o vídeo? Ainda é inverno, mas isso já está acabando, graças a Deus. Eu não aguento mais ter que ficar carregando tocha pra cima e pra baixo pra me aquecer. Estamos no dia 12, o último dia do inverno e também o último dia do ano. Vamos ver o que acontece, tô curioso pra ver o que acontece quando a gente fizer a virada de ano aqui. Mas o dia está apenas começando, a gente ainda tem um monte de tempo pra poder avançar com as missões que a gente tem pendentes aqui no jogo. Nesse exato momento eu tô indo em direção à casa do Sambor pra falar com ele e perguntar sobre a Kestrel. Não sei se vocês lembram, é uma das integrantes do bando. Ele é o único que sabe onde ela está, onde ela vive. E é parte da missão da história de Uneghost que nós estamos seguindo. Vamos ver a simpatia, como ele vai nos receber hoje, né? Eu disse pra você não me incomodar. Sambor, preciso saber onde encontrar a Kestrel. Entendo. E você quer saber isso imediatamente? Sim. Porque o assunto é urgente e não pode esperar. Sim. Esplêndido. Então parece que tenho toda a vantagem. Eu tenho uma missão pra você executar. Sabia que ele ia ter mais missões pra gente. Vamos ver. Quando a gente acha que já tá acostumado com esse cara, ele vem e consegue surpreender a gente novamente, né? Olha só o exagero dele dessa vez. Ele quer 20 beterrabas, 20 cebolas, 20 repolhos e 20 cenouras em troca da informação de onde vive a Kestrel. Por outro lado, com certeza a gente vai acabar aprendendo alguma coisa cumprindo essa missão. Vamos embora pra casa, mas eu vou pegar um caminho diferente do que eu vim pra ver se a gente encontra alguma coisa de interessante, né? Onde que eu tô, hein? Pra variar, eu tava no caminho errado, mas vamos embora, vamos seguindo. Oh, que maravilha! Olha como é bom se perder de vez em quando. Haha, encontrei loot. Um porrete, uma pá de ferro. Isso aqui o que é? Um saco. Botas e um chapéu de saco. Proteção contra o frio, olha só. A gente já vai dar uma olhada com detalhe nisso. Isso aqui é uma cesta de vime média. Claro que eu vou levar pra vender, com certeza. Parece que não tem mais nada por aqui. Mas tá bom demais. Gostei desse loot, hein? Vamos continuar nosso caminho pra casa. Deixa eu olhar no mapa, porque senão eu vou me perder de novo, né? Tô vendo um baú, é isso mesmo? Mais loot. Show de bola. Não só o loot, olha só essa paisagem, cara. Olha que imagem bacana. Esse riacho, toda essa vegetação coberta de neve. É muito capricho. Mas vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, né? Dentro do baú, 235 moedas. Vamos pegar tudo, claro. E uma poção de peso. Tipo de poção preparada na cabana do herborista aumenta temporariamente a capacidade de peso. Ah, legal. Então quando a gente estiver carregando muito peso, essa poção deixa a gente mais forte, provavelmente, para conseguir carregar esse excesso de peso por mais tempo. Muito legal essa paisagem. Deve estar um frio danado, né? Mas dá vontade de ficar andando por essa água aqui, cara, de tão bonito que é. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada nesses itens aqui. Botas. Menos 15... menos 10 proteção contra o calor, claro, deve esquentar. E mais 20 de proteção contra o frio. Claro que eu vou equipar. Chapéu. Menos 5 contra o calor e mais 10 contra o frio. Cara, será que se eu usar esses dois itens eu não preciso mais de tocha? Bom, já tô com os dois equipados. Aqui no lugar do velho sapato do Hassimir. Esse dava só 5 de proteção contra o frio. E eu não tinha chapéu nenhum. Vamos ver se eu fiquei bonitão, hein? Quer dizer, eu não. Ô, bicho feio, olha só. Chapéu não deu uma diminuída, não. Você é feio mesmo, cara. Vamos fazer um teste. Vamos ficar um pouquinho sem a tocha e vamos ver o que acontece. Eu tô achando que só com esses dois itens já resolve o problema do frio, hein? Nossa, cara. Agora eu até aguentaria ficar no inverno mais um tempão sem problema nenhum. Estamos chegando de volta aqui na nossa vila, depois dessa viagem longa. Opa, aqui tá minha esposa, vou trocar uma ideia com ela e confirmar se ela vai dar alguma coisa pra gente comer, porque eu tô com fome. Olha lá, confirmadíssimo. Você parece faminto. Que bom que acabei de cozinhar algo. Ela acabou de me dar um caldo. Ah, bacana, show de bola isso é excelente. Vamos perguntar também como é que tá a vila, né? Como está indo o nosso pequeno reino? Não temos ferramentas suficientes no assentamento. Ok, tá faltando alguma coisa. A gente precisa dar uma olhada pra ver o que é, porque senão a galera não trabalha. Ok, vamos dar uma geral aqui pra ver o que é que pode estar faltando, né? Produção, nada. Celeiro também, nada. Aqui, alojamento de caça, falta ferramenta. Bom, eu vou acabar dando uma olhada completa em todo o acampamento pra ver tudo que tá faltando e deixar tudo isso em dia. Vamos tentar fazer isso super rápido? Bora lá. Passo 1, coletar pedras para fazer as ferramentas. Passo 2, fazer facas para a caçadora. Passo 3, fazer machados para o lenhador. Passo 4, deixar os machados no galpão de madeira. Passo 5, deixar as facas no alojamento de caça. Passo 6, coletar toda a carne crua. Passo 7, assar todas as carnes. Passo 8, deixar as carnes assadas no armazém de alimentos. Bem a tempo antes de acabar o dia.
Nova missão, pague os impostos. E sabe por quê? Virada de ano, estamos no ano novo. Dia 13 aqui no jogo, ano número 2. E viramos também a estação, estamos na primavera. Isso quer dizer que eu não preciso mais dessas roupas de frio. Vou guardar aqui a minha bota e o meu chapéu e vamos atrás do castelão para pagar os impostos. A cada começo de ano novo, nós temos que procurar o castelão e pagar os impostos que a gente deve de acordo com o tamanho da nossa vila. Se a gente não fizer isso, o rei fica bravinho e não vai deixar mais a gente morar aqui no vale. Olha ele ali, vamos acordar o negócio. Tá dormindo, campeão? Levanta aí. Olá, você veio aqui para pagar seus impostos? Sim, aqui está. Isso deve cobrir tudo. Desbloqueamos uma nova construção. Vamos dar uma olhada para ver o que é. Ah, foi aqui em tecnologia de produção. Cozinha 1. Um tipo de construção de produção. Os trabalhadores empregados aqui prepararão vários pratos. Tem a grelha de pedra, o caldeirão e o forno dentro. Olha, isso aqui pode ser bastante interessante, porque se for o que eu estou pensando, eu posso colocar uma pessoa para trabalhar aqui e ela vai assar as carnes que a nossa caçadora pega. Então quer dizer que eu não teria mais que ficar me preocupando em preparar comida para essa galera toda. Eu vou estudar direitinho, mas eu acho que eu vou fazer uma cozinha logo, viu? Aproveitando a virada de estação, eu me dei conta de que eu posso plantar outras sementes naquele campo que eu já tinha construído. Então, para isso a gente precisa equipar um saco, a gente clica com o botão direito, vai na opção de campo, escolhe aqui o fertilizante. Esse é o primeiro passo para a gente preparar o campo. Então, vamos espalhar o fertilizante por todo o campo. Prontinho, terminamos de espalhar o fertilizante, agora é hora de usar a enxada. A gente vai arar todo o campo. Opa, novo nível de habilidade agora em agricultura, hein? Daqui a pouco a gente vai distribuir esse ponto aí. Prontinho, terminamos de arar o campo, agora é hora de plantar semente. A gente vai equipar o saco outra vez, botão direito, opção campo e escolhemos aqui o grão de trigo. E agora é só espalhar pelo campo. Terminamos de espalhar os grãos de trigo pelo campo e agora vamos distribuir aquele ponto de habilidade que a gente ganhou em agricultura. Eu vou seguir aquela estratégia que tem uma habilidade que se chama conhecimento de agricultura e ela potencializa o ganho de experiência. Galera, eu continuei investigando sobre as sementes que poderiam ser plantadas na primavera e eu descobri que as sementes de repolho que a gente comprou antes podem ser plantadas agora na primavera. Então eu resolvi fazer mais um campo, já deixei ele preparado, por isso que eu estou aqui já só distribuindo as sementes e com isso eu espero ter mais opções de colheita no futuro. E no futuro mesmo, tá? Porque eu dei uma olhada nas cenouras que a gente plantou no inverno, na estação passada, e elas continuam pequenininhas. Então eu percebi que elas não vão simplesmente de maneira aleatória aparecer já crescidas e prontas para plantar como acontece em vários jogos. Eu acho que as plantações vão respeitar o tempo, tá? O que eu quero dizer com isso? Provavelmente as cenouras só vão ficar prontas para ser colhidas na próxima estação. Pessoal, lá no vilarejo de Gostova encontrei um comerciante que vende todas as verduras e legumes que o Sambor pediu pra gente. Então eu comprei 20 beterrabas, 20 cebolas, 20 repolhos e 20 cenouras e tô aqui chegando na casa dele para entregar, para que finalmente ele possa contar pra gente onde a gente encontra a Kestrel. Será que ele vai estar dormindo? Ah, claro que tá. Olha lá. O que você quer? Aqui está a sua comida, idiota. Que grosseria. Vamos ver se está tudo aqui. Não me teste, Sambor. Onde ela está? Ei, não fale... Onde? Ornica. Ah, finalmente descobrimos então. Então ela está em Ornica. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer mais uma viagem para poder encontrar a Kestrel. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu vou terminando esse por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem comentários, sugestões, críticas sobre o vídeo, sobre o jogo, sobre o canal, o que vocês quiserem. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Até o próximo vídeo e tchau!